Olá pessoal, me chamo João Vitor Wrobleski, sou estudante de Psicologia e este é o quarto vídeo de uma série onde eu estou abordando a questão da violência contra a mulher. E para quem não assistiu aos outros 3 vídeos, eles vão estar o link desses vídeos na descrição deste daqui. Porém, para quem quiser assistir somente esse daqui, também vai conseguir entender do que se trata. Até mesmo porque agora, no início deste, eu vou estar fazendo um pequeno apanhado, uma finalização, na verdade, do que nós trabalhamos nos 3 anteriores. Então, nos 3 anteriores, no primeiro deles, nós trabalhamos a dependência emocional. Então, nós vimos quais são os fatores e como se desenvolve o emocional de uma mulher que é agredida por um parceiro e ainda assim permanece ao lado desse parceiro. Então nós abordamos as questões emocionais que podem levar uma mulher a permanecer ao lado desse agressor. Eu já enfatizei em alguns vídeos anteriores e é importante relembrar. Os casos trabalhados e tratados nos vídeos são um ponto de vista, então não significa que toda mulher agredida age dessa maneira ou é submetida às mesmas situações. Então essa é uma das formas que pode haver e que nós sabemos que há devido aos atendimentos psicológicos, devido aos relatos mesmos registrados. Nós sabemos que esses fatores trabalhados no vídeo são reais e se apresentam em uma parte da população de mulheres agredidas, mas existem outros fatores que também podem estar adentrando e que não são trabalhados nos vídeos. No segundo vídeo, nós vemos os fatores financeiros que podem levar uma mulher a permanecer ao lado do agressor. E aí muitos podem achar um absurdo que a mulher, por questões de dinheiro, se mantenha ao lado do agressor e acabe se sujeitando a ser agredida, muitas vezes com uma certa frequência. Para quem realmente pensa isso, esteja assistindo, lembrando que está na descrição deste vídeo o link, esteja assistindo a esse outro e entenda que talvez a coisa não seja tão simples quanto parece para você. Para nós, quando estamos em uma situação financeira cômoda, é fácil falar que o dinheiro não é um fator tão importante e tão significativo a ponto de você se sujeitar a certas coisas por ele. Mas quando nós temos certas questões a mais, como por exemplo, filhos para dar de comer, filhos que precisam de uma casa, de um abrigo para se proteger, quando temos vários outros fatores envoltos, a coisa muda de aspecto. Então esteja assistindo também esse outro vídeo para estar entendendo que não é tão absurdo assim uma mulher se sujeitar a certas situações, inclusive de agressão, motivada por não ter independência financeira. E muitas vezes também não é uma simples questão de decisão, dela decidir e poder ir. Existem muito mais responsabilidades atribuídas aí e que se faz necessário um apoio e um trabalho acerca disso. O terceiro vídeo da série é um que trabalha com, ele vem com o título dependência paterna. Então, a primeira é dependência emocional, a segunda é dependência financeira e a terceira é dependência paterna. Esse dependência paterna, ele na verdade traz uma questão sobre a dependência familiar. Então, como essa mulher, ela se vê muitas vezes dependente de manter a estrutura familiar dela e por isso ela acaba se sujeitando a certas coisas. Esse último agora que nós estamos trabalhando, que é o encerramento, é um que eu vou estar trabalhando entendendo o agressor. Então, muitos podem achar meio absurdo tentar entender o homem que agride uma mulher. Então causa uma revolta, é algo natural, natural do ser humano ele sentir revolta e repugnância diante de um ato de violência, diante de certas situações. Alguns se impactam mais, alguns se impactam menos, mas é natural que quando você fala em agressão contra uma mulher, as pessoas já têm uma repúdia imensa contra o agressor. Não estamos aqui julgando isso como certo, errado, nem como melhor ou pior, mas é algo que acontece. Porém, o que devemos analisar muitas vezes você tem a possibilidade de sim repudiar, como é algo natural e quase instintivo do ser humano, repudiar esse agressor e deixar que ele permaneça agredindo outras mulheres ou que ele acabe em um presídio, que para muitos parece a coisa mais correta do mundo, o cara ir preso. E a gente sabe que o presídio hoje nem de longe ele cumpre a função que deveria.
Para quem quiser estar entendendo um pouco melhor qual deveria ser a função do presídio, como funciona, tem um vídeo dos mais antigos, lá dos primeiros no canal, que é sobre Michel Foucault. Então procurem saber, procurem assistir, é só ir carregando, chegando no final da página vai carregando mais, você vai chegar lá nos primeiros vídeos, dá uma olhada nos primeiros, lá tá entre os 20 primeiros, que é o do Michel Foucault. Aí você entende qual que era a real função do presídio, que ele nem de longe exerce a função que deveria. Então hoje um sujeito que vai preso, ele está se tornando um criminoso em maior potencial ainda. Então se você manda esse agressor para a cadeia, ele foi para lá por ter agredido a mulher. Pode ser que ele saia de lá um sequestrador, um assaltante, algo que pode ser considerado por muitos e perante a sociedade como pior ainda do que um agressor. Porque nós veremos um pouco mais à frente nesse vídeo que, entendendo o motivo pelo qual o agressor agride, existe sim sempre um motivo, não existe uma justificativa, mas sempre existe um motivo. E entendendo esse motivo, você pode trabalhar e muitas vezes fazer com que alguém que parecia um monstro, e que talvez na concepção de muitos era um monstro, esse indivíduo se torne um pai de família razoável, talvez não se torne o santo da comunidade, mas se torne um pai de família razoável, alguém que aprende a respeitar os demais. Enfim, você pode enviar esse cara para a cadeia e estar fazendo com que ele se torne algo ainda mais grave do que ele é neste momento ao entendimento da sociedade. Ou você pode estar fazendo a terceira opção, que é entender o que leva esse sujeito a agredir, o que leva ele a ter o comportamento que ele tem e estar ajudando ele a interferir nesse comportamento se for de desejo dele. Então é importante destacar isso, todos que têm contato com a área de psicologia sabem, a psicologia ela não é uma droga como as psiquiátricas, por exemplo. Então não é, a psicologia não funciona como, por exemplo, a sedação psiquiátrica, que o paciente está em surto, você chega lá, seda ele na veia. Não estou dizendo também que isso seja ruim, ou melhor, ou pior. Muitas vezes se faz necessário um indivíduo que está em surto, agredindo todos. Ou você faz uma contenção física que vai acabar gerando mais estresse ainda nele, ou você faz uma contenção química que é através da droga medicamentosa ou farmacológica. Então, a psicologia não é isso, não é você chegar e injetar um remédio na veia do paciente e ficou tudo bem. Então, a psicologia ela mexe com a mente e com o conteúdo mental do indivíduo. Sendo assim, é necessário que esse indivíduo permita que isso aconteça. Então não é uma coisa que você faz à força, não é como o medicamento que você chega e enfia na veia do paciente e acabou. Ele querendo ou não, o medicamento vai fazer efeito, entre aspas. Porque há questões que não cabem aqui ser discutidas, mas o próprio fato de você não querer que o medicamento faça efeito interfere, ao menos em um nível bem grande, no potencial desse medicamento. Enfim, a psicologia demanda que o sujeito queira ser tratado. Mas, a partir do momento que ele decide, sim, eu quero ser tratado, eu entendo que isso me prejudica e prejudica a minha família, e eu quero alterar esse comportamento, aí está a porta aberta para o profissional de psicologia. Se for um bom profissional, ele vai fazer o trabalho adequado e vai conseguir fazer com que esse indivíduo se cure por meios próprios. Então não é o psicólogo que vai trazer a cura para esse indivíduo, cura aqui se entende entre aspas, como bem-estar, não é o psicólogo que vai trazer o bem-estar para esse indivíduo. O próprio indivíduo vai criar o seu bem-estar em conjunto com esse psicólogo. E como que isso ocorre? Então existem casos, por exemplo, e por que a importância de se entender também o agressor e se estar trabalhando com esse agressor. Existem casos, e a gente vê no próprio relato das mulheres que são agredidas, que muitas vezes a mulher ela vai à delegacia, o delegado presta queixa de uma agressão e o delegado demanda a detenção desse indivíduo, desse agressor. E muitas vezes a mulher mesmo, ela fala realmente pro delegado, para as pessoas que estão em volta, eu não quero que ele vá preso, eu só quero que ele não me bata. Então E por que isso? Para alguns parece absurdo pensar, porque para quem está de fora dá a impressão que esse
indivíduo, ele passa 24 horas do dia, 7 dias da semana espancando a mulher. E não é assim, não estou também justificando o lado do agressor, em hipótese alguma. Mas é necessário entender pela perspectiva dessa mulher agredida que muitas vezes esse sujeito ele passa uma semana tratando a mulher bem, se não dando carinho e amor como ela gostaria, mas muitas vezes dando atenção, no mínimo tendo um convívio, um relacionamento razoável. E aí o que acontece? No fim de semana, ou seja, o dia que for, esse indivíduo resolve, por exemplo, de beber. Vai no bar e se embebeda. E aí volta para casa bêbado e quebra metade da casa e bate na mulher. Naquele momento essa mulher está em desespero, ela está numa situação de risco, ela está sendo agredida, ela precisa de ajuda. Mas ela não esquece que esse marido passou muitas vezes uma semana inteira tratando ela com respeito, tratando ela com carinho. Então são quase dois polos de uma mesma pessoa, e que essa mulher ela não quer eliminar esse indivíduo da vida dela, porque ela vai perder também o polo positivo, entre aspas, o que ele tem de bom que ela gosta. O que ela quer é que ele não agrida ela. Então, em alguns casos como esse, onde o agressor ele agride e ele expõe esse lado mais agressivo quando ele bebe, tem tratamento muito relativamente fácil quando o profissional da área de psicologia é um profissional competente ou para tratar ou então para encaminhar para alguém que trate. Porque também não é incompetência do profissional da área de psicologia recusar atender um paciente se ele encaminhar para outro profissional. Então muitas vezes é a mesma coisa que tem gente que critica, vai criticar muito pela questão de fazer comparação com a medicina, porque já há algumas comparações que são enfáticas demais da psicologia com a medicina, mas nós sabemos que na área da medicina igualmente também existem especialistas em cada área. Então, por exemplo, um cirurgião geral ele pode até tratar uma fratura, mas se tem um ortopedista à disposição, se ele for um profissional competente, ele vai enviar para esse ortopedista. Por quê? Porque esse cara, ele entende que esse cara tem mais competência que ele para trabalhar com isso. Então não é nenhuma vergonha você encaminhar um paciente para outro profissional. A vergonha é você tentar tratar esse paciente que não está com algo que você se sente confortável em trabalhar e acabar fazendo um serviço que gere mais prejuízos ainda do que quando ele chegou até você. Então, a vergonha para um psicólogo é se meter a trabalhar com uma coisa que ele não dá conta e acabar piorando ainda o estado psíquico desse paciente. Encaminhar para outro é uma questão de necessidade em muitos casos. Enfim, quando esse paciente é competente e ou atende ou encaminha para o profissional adequado, esse homem que bebe e agride a mulher quando bebe, ele pode tanto eliminar um vício da bebida, ele pode diminuir e se manter em uma dosagem estável que não gere um nível de agressividade a ponto de ele espancar a esposa, os filhos, porque muitas vezes também é necessário se explicar que a gente fala da agressão contra a mulher, mas muitas vezes também a agressão vem contra os filhos e indiretamente ela vai ser uma agressão contra a família, de qualquer modo. Quando você agride o pai de família ou a mãe da família, você indiretamente está agredindo os filhos de qualquer modo. Nós sabemos que os filhos passam pela dor, tem uma influência altíssima e inclusive isso pode ser um dos fatores geradores de um novo agressor. E aí nós entramos em outro ponto crucial de se discutir acerca desse agressor. Muitas vezes esse agressor, ele justamente vem de uma família onde a agressão já era tida como normal, onde o pai agredia a mãe na frente dele, a mãe não reagia, não saiu de casa e permanecia ao lado desse agressor. Isso pode gerar uma situação reforçadora na mente desse potencial agressor, que ainda é uma criança, de entender que a agressão é uma manifestação de carinho e amor. Porque é a manifestação que ele vê o pai dando para a mãe e muitas vezes inclusive para ele. Então muitas vezes ele também é agredido por esse pai. E isso cria uma situação onde a criança que está em desenvolvimento, ela não tem ainda uma plena noção do que é carinho e do que é agressão, do que é desrespeito.
E aí, quando essa criança se cria nesse contexto, vendo uma agressão como se fosse uma manifestação de carinho, ela pode estar estabelecendo no seu consciente ou no seu inconsciente que essa é uma forma possível de se dar carinho e de se manifestar amor. E isso vai refletir na sua fase adulta. Então, quando ele for adulto e tiver sua esposa, ele vai repetir o comportamento que ele presenciou o pai tendo com a sua mãe. Como eu disse anteriormente, isso não justifica, mas isso explica. E explicando isso, um bom profissional de psicologia consegue fazer um trabalho com esse indivíduo, de estar buscando o que é o motivo dele estar agredindo a sua esposa, a sua companheira, e sendo assim, trabalhar isso com ele. Trabalhar com ele, por exemplo, se é o caso de que ele foi influenciado por um agressor anterior a ele, que seria o pai, na sua casa, tá trazendo para ele um entendimento e fazer com que ele tenha a obtenção desse entendimento de que a agressão não é carinho, não é amor, e que existem milhares de outros modos de se manifestar carinho, de se manifestar amor. E que ele tem várias outras opções e que essa não é uma opção de manifestação de carinho e amor. E é necessário entender isso. Como eu disse anteriormente, você pode tanto estar torcendo o nariz e virando o rosto e realmente estar repudiando o agressor, como você pode estar acolhendo ele e estar buscando junto com ele a solução do problema. E eu creio, através de leituras, estudos e análise, que você acolher esse agressor, por mais aversivo que seja a você, por mais que você realmente muitas vezes não tenha a capacidade de compreender como pode um indivíduo agredir outro, acolher esse indivíduo e trabalhar com ele na busca de uma solução para sua agressividade pode ser muito mais benéfico do que você estar afastando e virando o rosto para ele e permitindo que ele ou agrida mais mulheres ou, como dito anteriormente, acabe na cadeia, aonde ele vai sair de lá ainda pior do que entrou. Então, há formas de se trabalhar com o agressor, há soluções, e é importante se entender que muitas mulheres não querem se afastar do agressor e não tem motivo para querer, porque esses agressores têm um lado que além de agradável a elas, são pessoas as quais elas amam. Então, ela ama e ela quer estar ao lado, o que ela não quer é ser agredida. E na maioria das vezes há como contornar essa situação. Porém, também é necessário lembrar que para contornar a situação é necessário que a mulher busque ajuda, é necessário que ela tenha um encaminhamento social para estar chegando até um psicólogo, estar trabalhando com isso. Então, existe sim como entender esse agressor e existe como estar trazendo um nível de bem-estar para esse agressor, para que o bem-estar dele reflita no bem-estar da família. Muitos podem ter repúdio por isso, podem realmente querer, não, o cara agride, tem que jogar na cadeia, isso é um direito seu, é uma opinião sua. Mas ao menos esteja revendo com si esses conceitos e realmente busque entender se todos nós somos tão bons quanto nos colocamos diante da sociedade, e se todos os sujeitos são tão maus quanto nós os colocamos e apontamos o dedo. Porque, em geral, todos nós temos um lado um pouco mais obscuro, um lado um pouco negro, que a maioria dos neuróticos consegue recalcar para o inconsciente. Mas todos nós temos um lado que manifesta uma agressividade, um lado que não é tão compatível com o que se entende por bom na sociedade. Prova disso é o próprio ato de você, por exemplo, dizer que o cara que bate na mulher tem que ir para a cadeia, tem que ter problemas para ser mais educado, não utilizar palavras mais vulgares. Isso não deixa de ser um ato de agressividade. Então você também está sendo agressivo, assim como ele é. Então é necessário sim entender essa perspectiva e saber que há sim formas de se resolver a agressão contra a mulher sem necessariamente muitas vezes ela precisar se separar do indivíduo, porque muitas vezes não é a intenção e o desejo dela se separar, ela só não quer ser agredida. E tem sim como se resolver isso. E em casos mais extremos, onde se faz necessária a separação, também tem medidas
sociais e medidas legais e psicológicas para serem tomadas para realmente apartar esse casal, se é do interesse ao menos de um deles, porque aqui entendemos que não precisa ser do interesse de ambos, já que a manutenção de uma relação tem que ser do interesse de ambos. Se um deles não quer, tem sim como se tomar as providências legais e psicológicas cabíveis para se separarem. Espero que essa sequência desses 4 vídeos tenha deixado mais claro toda essa situação, lembrando uma frase que eu usei no primeiro vídeo e que eu gostaria de usar novamente aqui para enfatizar. Muitas pessoas, quando veem que uma mulher é agredida e permanece com o agressor, costumam dizer que ela merece apanhar por continuar ao lado do agressor. Disse e digo novamente: homem, mulher, criança, animal, de qualquer outra espécie que não é humana, todos os seres vivos merecem respeito, carinho, amor e atenção. Ninguém merece apanhar, ninguém merece agressão que não seja por sua vontade. E essa mulher que é agredida, ela não tem vontade de apanhar. Ela tem fatores que complicam a situação dela e ela tem motivadores para estar com esse agressor. Volte, assista os 4 vídeos na íntegra. Se não assistiu os 3 anteriores, assista, que você vai entender todos os fatores que podem motivar essa mulher a estar com esse agressor. Então, mais do que tudo, é importante que nós tenhamos um conhecimento e não façamos críticas leigas acerca de um fator que é tão importante ser discutido de maneira respeitosa como a agressão contra a mulher, que é uma coisa altamente problemática e que gera prejuízos não só para mulher agredida, como para o próprio agressor, para a família inteira e para a sociedade de modo geral. Obrigado a todos, espero que tenham gostado dessa série de vídeos. Comente no setor reservado a comentários do vídeo. Se inscrevam no canal para estar tendo acesso às novas postagens, estar recebendo informativos de quando eu estiver postando novos vídeos. Clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo e até um próximo vídeo.